Olá, minha gente. Estamos aqui hoje para gravar o nosso terceiro vídeo da série Dons Espirituais. E eu me lembro agora aqui do verso 1 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que é o que nós estamos tratando. Paulo diz assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. Esse é um verso básico, por isso nós estamos aqui aprendendo e passando para frente aquilo que o Espírito tem nos ensinado. Eu tenho procurado ser bastante, assim, natural, sem muita preocupação. Eu já fiz vídeos de 30 minutos, mais um pouquinho, e apaguei o vídeo por um pequeno erro do vernáculo, né? Um erro de português. Simples o erro. A minha preocupação um pouco exagerada de fazer a coisa muito certinha. Eu apaguei uns 4 vídeos já por isso. Outros erros, né? Outros equívocos. E agora eu decidi não dar muita bola para isso, porque por mais que a gente domine o vernáculo, às vezes a gente dá umas escorregadas pelo costume de não ter muita preocupação com relação à fala, né? Bom, e uma das coisas que eu decidi é que às vezes a gente grava um vídeo e depois do vídeo pronto a gente percebe que faltou algum detalhe. Eu cheguei à conclusão, no próximo vídeo eu conserto. É o meu modo de fazer edição, que eu não sei fazer edição. Então, por exemplo, quando eu falei no vídeo anterior sobre o verso básico, é 1 Coríntios 2,9, né? O verso 9, que a gente sempre aprendeu dizendo que ali se trata da herança por vir, e nós explicamos que não. Até porque a herança por vir não tem mistério. Todo mundo sabe que quando Deus restaurar todas as coisas e devolver a terra para nós, nós sabemos, primeiro, que nós vamos ter vida eterna. Então, essa é a primeira notícia maravilhosa, né? Nós sabemos que o boi vai pastar junto com o leão, e a criança de peito brincará com o animal peçonhento, e por aí vai, né? Isaías 65 é uma profecia dupla que fala da herança do povo de Deus, tanto na Canaã terrestre como na Canaã celestial. Bom, outro detalhe que eu gostaria de ter falado, eu dei uma ênfase sobre dons espirituais, falei sobre Novo Tempo, a TV Novo Tempo, mas eu quero dizer que eu não fui exclusivista. Os dons espirituais se manifestam em toda a igreja cristã, toda a igreja evangélica e católica. Existem homens de Deus cheios do Espírito, porque é através dos dons que a igreja é edificada. Fiz outra anotaçãozinha aqui, não é só isso mesmo. E que já citei 1 Coríntios 12, e o verso 1, Paulo dizendo que não devemos ser ignorantes com relação aos dons. Então hoje é 1 Coríntios 12, 9, que apresenta 2 dons. O dom da fé e o dom de cura. Nós vamos explicar aqui esses 2 dons, mas eu quero adiantar que o dom de cura não é o mesmo dom de milagre, ou dom de maravilha. Tem tradução que fala milagre, tradução que fala maravilha. Não.
O dom de cura é diferente, mas vamos tratar primeiro do dom da fé. Aí Paulo diz assim: a uns é dado o dom da fé. Como você pode entender se o dom da fé é dado a uns? Não a todos. E como você conciliar essa palavra de que é dado a uns com passagem, por exemplo, como Hebreus 11, o verso 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios 2, o verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Bom, isso é muito fácil da gente ver e comparar. A confiança entre pessoas vem também pela palavra. Quando você conhece uma pessoa e começa a conversar com ela, a partir daí você vai conhecendo a pessoa e vai nascendo a confiança, porque fé e confiança é a mesma coisa. Então, a fé em Deus, essa fé aqui, dessas 3 passagens que nós citamos, alguns chamam de fé salvífica ou fé salvadora. É uma fé que todos têm, mas nós vamos tratar de uma fé extraordinária, o dom da fé, que é dado a alguns, não a todos, né? Bom, essa fé especial, o dom da fé, Deus dá para pessoas que têm muita intimidade com Ele. E tem muita intimidade com a palavra. São pessoas que a relação delas com Deus é uma relação tão grande, tão perfeita, e é uma relação constante, diariamente, todo o tempo, em todas as coisas, essas pessoas vê a glória de Deus. Tipo Davi falou o Salmo 8, por exemplo, quando contemplo os teus céus, a lua e as estrelas que estabelecestes e tal. Aí ele diz: quem é o homem para que dele te lembre, né? O Salmo 19, Davi também disse: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Davi era um homem que tinha o dom da fé, porque ele contemplava a Deus em tudo e ele estava sempre muito relacionado com Deus. Abraão nem se fala, né? Abraão é o pai da fé. E muitos homens e mulheres foram de fé, essa fé especial. Inclusive, existe um conceito entre os judeus que esse conceito ele está, eu diria assim, impregnado nas pessoas que têm o dom da fé. O judeu, ele tem, eu me refiro ao judeu ortodoxo, né? Aquele judeu que realmente é religioso. A relação deles com Deus, isso é um conceito, eu diria que geral na cultura judaica, né? E não vamos falar aqui de judeu liberal, judeu esse, judeu aquilo outro, são vários tipos de judeu, né? Vamos ficar com o judeu remanescente, essa é a palavra boa. A relação que eles têm com Deus é uma relação antropomórfica. Pô, essa palavra para muitos pode ser estranha, mas vamos explicar. Pessoas simples que às vezes não têm relação, nunca nem viu falar nessa palavra. Uma relação antropomórfica, quer dizer, relação de família. Antropologia é a ciência que estuda o homem, né, o comportamento do homem, por aí vai. Então, esse é um conceito que eles têm. Para eles, para essas pessoas que têm o dom da fé,
Deus não é um ser distante que está a milhões de anos-luz lá no seu trono, não. Para eles, o Deus é um membro, é o parente mais direto. Aqui para nós, os parentes mais diretos, os pais, os filhos, e os avós e por aí vai. Para o judeu, o parente mais direto é Deus. Isso faz com que ele tenha uma relação íntima com Deus. Esse era o comportamento de Abraão. E essas pessoas, por se aproximar muito de Deus, Deus coloca neles o dom da fé. E a igreja hoje, e eu quero dizer, quando eu falo igreja, eu não falo igreja adventista, ou batista, ou assembleia, ou católica, não. Quando eu falo igreja, toda vez que eu falo igreja, o meu pensamento é igreja no sentido geral, a igreja cristã no geral. Então essa igreja no geral está cheia de homens e mulheres e até crianças que têm essa relação com Deus, de intimidade muito grande. Ele tem Deus como um parente mais direto, muito próximo. E ele está constantemente conversando com Deus. E tudo que ele olha, para todo lado que ele olha, ele vê a maravilha da obra de Deus. Então é uma relação muito íntima. E são essas pessoas que Deus escolhe para colocar o dom da fé. E qual é a vantagem de pessoas assim? É porque elas servem de esteio para a igreja. Quando as pessoas que estão nessa fé salvífica, não é essa fé extraordinária, né? Estão com dificuldade, essas pessoas que têm o dom da fé vão ser um lenitivo, vão ser uma bênção para aqueles que são fracos, para aqueles que estão apenas dentro da média. Bom, isso é o dom da fé. Agora, o dom de cura. O dom de cura, eu acho que eu já falei, né? No início, o dom de cura que Paulo colocou junto, está no mesmo verso, que é o verso 9. O dom de cura não é o mesmo dom de milagre, dom de maravilha, como o dom de ressuscitar mortos, limpar leprosos e tal, etc. Né? Nós vamos chegar nesse dom também, vamos explicar esse dom. Mas agora vamos explicar esse dom agora, o dom de cura. O dom de cura, primeiro, quero dizer que ele se manifesta, Deus concede esse dom de duas maneiras. Através da própria medicina, essa medicina que é chamada alopática, né? A medicina alopática é essa medicina clássica dos hospitais, dos médicos, chamada medicina alopática. A outra medicina é a medicina fitoterápica, também chamada de medicina alternativa. Há pessoas que têm um dom de cura e são capazes de curar muitas enfermidades com remédios naturais. São pessoas que têm habilidade para curar desde uma simples ferida com curativos até doenças, às vezes, muito complicadas. Esses são os que têm o dom da medicina. Também a Bíblia apresenta a medicina alopática ou fitoterápica junto com o outro aspecto da cura, que é a cura pela fé, pela oração. Um caso desse clássico é o caso de Ezequias. Quando Ezequias adoeceu e Deus mandou um recado através do profeta que ele ia morrer, e ele chorou e reclamou e não quis morrer, e Deus diz assim: eu ouvi o choro. Deus falou para o profeta: eu ouvi o choro dele. Volta e diz que ele vai viver mais 15 anos. Essa história é muito conhecida, né? E eu gostaria de saber chorar como Ezequias. Então, Deus se compadeceu com o choro. Isso é bom a gente saber, né? Então, Deus fez um milagre, porque vale a pena dizer que todo milagre é feito por Deus. O milagre não é feito pela pessoa que ora, pelo profeta, não. O milagre é feito por Deus. As pessoas que oram, que ungem o enfermo, impõem as mãos, são apenas o instrumento, né? Mas o milagre é feito por Deus. Então Deus fez um milagre, poupou Ezequias da morte,
mas mandou ele colocar uma pasta de figo sobre a ferida. A Bíblia não fala muito sobre isso, né? Mas Deus mesmo disse, diga para ele colocar uma pasta de figo sobre a ferida. Então esse é o tratamento fitoterápico, né? A medicina alternativa. Vê como é interessante a gente saber que isso é possível. Por isso, nós temos que ser equilibrados e muitas vezes nós oramos pelas pessoas, especialmente quem tem o dom da cura, mas não deve desprezar também a medicina, nem a alopática, nem a fitoterápica. É um detalhe muito importante que nós não podemos esquecer, né? E nós temos tudo isso apoiado na Bíblia. Eu fiz alguma anotação aqui, algumas características de pessoas que têm o dom da cura. Uma das características, essas pessoas se incomodam muito com pessoas que estão enfermas. Elas ficam ansiosas para orar pelas pessoas, elas se compadecem das pessoas, sentem amor pelas pessoas, não são indiferentes. Quem tem o dom da cura tem essas características, né? Não são assim frias, indiferentes. E elas até vão longe à procura da pessoa que está doente para orar, para ungir. A unção já se fala, né? Não precisa fazer uma redundância. Quando fala ungir, fica evidente que é com óleo. E interessante que a gente percebe que os crentes têm abandonado essa prática, né? A imposição de mãos. Nós temos, por exemplo, Marcos capítulo 6, o verso 13, eu até vou ler aqui. Capítulo 6, o verso 13. Já estou com a Bíblia aqui no jeitinho. Olha aqui. Claro, aqui o texto aqui fala as instruções para os 12. Mas no verso 13, porque nós estamos aqui resumindo, né? Diz assim, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Essa prática na igreja tem sido abandonada. O povo fica muito hoje, os crentes, esperando muito só pela medicina, especialmente alopática. Os hospitais cheios de gente de todo tipo e muitos crentes até morrendo nos corredores, porque os crentes têm abandonado a prática da unção. E também nós temos Tiago 5, verso 14 até o verso 16. Acho que vale a pena ler também, né? Eu vou procurar aqui o Tiago rapidinho para a gente ler. É interessante. É que eu vou ler a partir do verso 13. Tiago diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Quando diz aqui, chame os presbíteros, eu não entendo muito bem porque que Tiago falou, mas nós não podemos ficar restrito apenas aos presbíteros, quer dizer, pastores, anciãos, presbítero é a mesma coisa. Na igreja adventista, o subpastor é chamado de ancião. Nas outras igrejas, na maioria, é chamado de presbítero. É o subpastor. Quando formos falar sobre dom de pastor, vou explicar sobre isso aqui. Bom, aí completa o verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo. E aqui o verso 16. Bom, terminando o verso 15. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por que Tiago diz que Deus perdoa o pecado do enfermo? Porque Deus não faz cura
né, junto com a iniquidade. Então, Deus primeiro perdoa o pecado do enfermo, até numa situação que o enfermo está inconsciente, Deus perdoa o pecado. Isso fica muito implícito, eu diria que até explícito, né? Deus perdoa o pecado para depois curar. E naquele caso, por exemplo, daquele paralítico que foi levado para Jesus e colocado sobre o telhado da casa, né? Abriram lá, colocaram ele pelo telhado, desceram até Jesus. Jesus primeiro perdoou o pecado deles assim. Ele até disse assim: qual é mais fácil, perdoar pecado e dizer levanta e anda, né? Então é assim. Agora, o verso 16, eu acho que aqui é que a coisa pega. Aqui é que os crentes ficam atrapalhados. Porque o verso 16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Aqui a coisa pega, né? Porque a orientação fica bem clara que Tiago diz assim: vão orar pelo enfermo, mas vocês devem confessar os pecados de vocês uns aos outros. Percebe onde é que a coisa fica difícil aqui? Pois bem, mas não tem saída. E eu acho que é por essa razão que os crentes não têm coragem de confessar os pecados. Por quê? Que pecados são esses? Existem pecados que nós temos que confessar só a Deus. Mas existem pecados que nós temos que confessar ao nosso irmão, ao nosso desafeto. Se eu pequei contra a minha mulher, por exemplo, que é o meu próximo mais próximo, eu tenho que confessar a ela e pedir perdão a ela. Se eu pequei contra o meu vizinho, o meu colega de trabalho, meu irmão da igreja, eu tenho que confessar a ele. Eu tenho que chegar até ele e confessar e pedir perdão. Irmão, me perdoa, irmão, falei mal de você. Irmão, fiz tal coisa contra você. Isso deve ser feito constantemente. Em Mateus capítulo 5, Jesus falando sobre levar a oferta diante do altar, aí ele diz assim: se tu for levar a oferta e chegando diante do altar, tu lembrar que tem um desafeto, que tem alguma encrenca com teu irmão. Estou aqui nas minhas palavras um pouco, né? Então deixa a oferta e primeiro vai ter com o teu irmão e vai se acertar com ele. E Jesus ainda diz assim: vai depressa. Eu estou tentando lembrar aqui os versos, eu sei que é capítulo 5. Como eu não lembrei os versos, eu não vou procurar aqui a leitura. Mas Jesus disse assim: vai depressa, né? E ele comenta mais: antes que tu seja levado em juízo. Quer dizer, imagina, de repente o indivíduo não se apressa, tem ali um problema do coração, um infarto fulminante, quer dizer, já vai parar diante do juízo e não confessou nada, não se acertou com o irmão. Eu acho que é por isso que Jesus disse: vai depressa, se acerta com o teu irmão, teu desafeto, aí volta e entrega a tua oferta. Porque, claro, fica muito implícito que Deus não vai aceitar a oferta de um crente que está encrencado com outro crente. Então eu acho que aqui está a razão pela qual nós não vemos mais maravilhas, milagres de cura na igreja, porque os crentes não têm coragem de confessar os seus pecados. Coragem de pecar todo mundo tem, confessar o pecado é que é o problema. Bom, irmãos, eu tenho a impressão que eu fiz alguma anotaçãozinha mais aqui. Bom, o dom de cura e o dom de fé, os dois estão perfeitamente relacionados. Porque se não tiver fé, não vai ter cura, né? Precisa ter fé. Eu acho que por isso que Paulo colocou, os tradutores da Bíblia, colocou os dois dons no mesmo verso, que é o verso 9. Eu quero explicar aqui que fé, muita gente ouve a vida toda falar em fé, mas não sabe exatamente o que é fé. Fé é sinônimo de confiança, é a mesma coisa. Se você quiser, em vez de falar fé, falar confiança, pode falar que está perfeitamente. Confiança é
essa coisa que nasce entre pessoas e entre nós e Deus. E como é que diz? A fé vem pelo ouvir, ouvir o que? A palavra de Deus. Então, se você quer ter fé, quer ter o dom da fé, quer ter o dom de cura, peça a Deus, né? Jesus disse que, assim como nós estamos dispostos a dar aos nossos filhos aquilo que eles nos pedem, muito mais disposto está Deus de nos dar o Espírito. E para você ter o dom do Espírito, você pode pedir dom da fé, o dom de cura. A primeira coisa que você tem que fazer é manter íntima comunhão com Deus, com a sua palavra, e então esperar que Deus vai te dar o dom. Outra coisa, esses dons, como nós já falamos no vídeo anterior, os dons para a edificação da igreja, eles podem ser colocados num período e depois ser retirado também. Geralmente esses dons são chamados, quase todos eles, dom de manifestação. Eu vou encerrar aqui com o exemplo desse, de Elias. Elias um dia estava cheio de fé e reuniu todos os profetas de Baal, todo o povo de Israel, e levou o povo de Israel a matar todos os profetas de Baal, uma quantidade enorme, quase 1000 profetas. Estava a fé saindo pelos poros, né? E no outro dia o homem já está fraco, o homem já está fugindo, se escondendo, querendo até morrer. Ele chega para Deus e reclama de Deus, né? Senhor, só sobrou eu e agora estão querendo me matar. E também, para encerrar, nunca pense que o dom é seu, que a capacidade é sua. Eu já tenho ungido algumas pessoas e eu sempre explico: o poder não está nem na oração, nem no óleo, muito menos na pessoa que ora. O poder está em Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É bom sempre lembrar disso, para que de repente você não fique se vangloriando de que você é o tal, né? É o rei. Não. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Muito obrigado pela atenção e eu continuo dizendo, se você aprendeu um pouco com esses vídeos, não esqueça de divulgar, passe para frente. Muita gente que tem canal no YouTube está preocupado com essa questão monetária. Eu quero dizer que eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso, não. Até porque Deus tem me abençoado muito e o dinheiro aqui não está sobrando, mas também não está faltando. Eu não estou preocupado com o negócio de monetização, acho que fala assim, né? A minha preocupação é que a obra de Deus avance. E você também tem que ter essa preocupação. Então, dê um like, faça comentário. Eu repito, se quiser, se Deus lhe der uma inspiração, então coloque um acréscimo, uma crítica, do jeito que Deus lhe inspirar. E vamos fazer essa obra para que a igreja cresça, para que a missão se desenvolva, para que os santos alcancem cada dia maior santificação. Até o próximo vídeo e vamos pela fé.